Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre esse episódio envolvendo o Richard, né? Que assim, tivemos algumas divulgações lá do Globoesporte.com e também do Ministério Público de Goiás, né? Em relação a uma possível, né, suspeita, no caso aí de que o jogador teria participado de algumas coisas que assim, eu sinceramente quando vi isso fiquei bem chateado, até mesmo pela fase, né, que vive o jogador, que a expectativa é de que não seja relacionado para o jogo de hoje contra o Fluminense. Só para adiantar aqui para vocês, o Cruzeiro ainda não tomou nenhuma decisão, até porque o jogador não foi condenado, culpado ou algo desse sentido não, tá? Está ainda esse processo de investigação e o Cruzeiro, antes de querer tomar uma decisão antecipada, que até mesmo, né, todo mundo aqui, antes de querer julgar o jogador e tudo mais, tem que esperar realmente ter um decreto oficial, até mesmo para nós termos certeza, né, do que estamos falando, mas como já tivemos essa divulgação de imagens e também do Globo Esporte, né, que é um portal muito maior do que o Cruzeiro News, então eu quero comentar aqui, falar um pouco sobre até a minha opinião como torcedor sobre isso e também, no caso, a expectativa para esse, no caso, no decorrer desse processo, que é uma pena, né, realmente ter acontecido, até porque se torna um desfalque importante para esse jogo contra o Fluminense e quem sabe, né, infelizmente pode vir a ser uma possível desfalque para o decorrer realmente do ano. E assim, quero falar também sobre o jogo de hoje contra o Fluminense, no caso o Cruzeiro com dois desfalques importantíssimos para o meio de campo, tá? É realmente uma pena, porque o Cruzeiro não vai ter o Richard possivelmente e o Ramiro suspenso para a partida de logo mais, que eu quero trazer aqui a provável escalação. Mas só antes de começarmos a por hoje aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder se inscrever, deixar seu like, compartilhar, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas que está com ótimas opções de camisas do Cruzeiro. Eu já mostrei algumas dessa atual temporada, a camisa azul saindo por R$ 130 e R$ 170 com ela personalizada, igual esse exemplo aqui com o seu nome, o número nas costas, e também essa aqui, ó, opção de treino, no caso lá na DG, onde está aí com preço também de R$ 130 sem a personalização e ela personalizada com seu nome, o número nas costas e tudo mais, por 160, é apenas R$30 a mais, você já tem essa personalização. E lembrando, você vindo aqui pelo Cruzeiro News, eu vou deixar o link da DG Store aqui embaixo na descrição, você vem, fala que veio aqui pelo canal, que você vai ter 10% de desconto nessa sua compra, então vai lá aproveitar todas essas camisas do Cruzeiro, a linha dessa temporada, do ano passado, camisas retrô e também de times internacionais, com esses 10% de desconto, só falar que veio aqui pelo canal. Bom, então vamos lá. Quero começar falando então desse episódio do Richard, primeiramente, que igual eu falei, né? Não vou aqui falar uma bobeira ou algo nesse sentido, quero só ler o que o Globo Esporte colocou, que foi aqui essa matéria já na noite dessa última, noite/tarde dessa última terça-feira, onde diz o seguinte: Richard e Nino Paraíba aparecem nas conversas com apostadores em denúncias sobre manipulação na Série A. Mensagens constam em investigação do Ministério Público de Goiás. Mateuzinho do América Mineiro e também da W Monte, ex-Goiás, são citados pelo grupo que comandava assim esse esquema. Então, no caso, a suspeita é de que o Richard teria supostamente recebido essa oferta para levar um amarelo no duelo em 1-1, que ficou contra o Cuiabá, onde, no caso, de acordo com o Globo Esporte, na época teria recebido um depósito de 40 mil, de acordo com os prints no inquérito. Então, o Globo Esporte fez essa bomba, né? Essa bomba de mais 4 jogadores, inclusive o Richard, ex-Cruzeiro, que, nossa, cara, que pena, sabe? Porque não sabemos o que vai acontecer, só que aí, assim, mesmo que não dê nada, vamos supor, né, que não dê nada, já, mesmo assim, já é um desfoque a mais para o Cruzeiro, que vive um bom momento, perdendo uma das suas principais peças, que o Richard tem jogado muito nesse início de temporada, e é triste, né, no geral, você vê isso acontecendo no futebol, realmente é bem chateante mesmo, ainda mais depois do caso do Eduardo Bauerman e tudo mais, e agora vários outros atletas também sendo supostamente envolvidos aí nesse esquema, que é uma pena, realmente. Deixei aqui alguns prints para vocês, algumas imagens. O Cruzeiro informou ao Globo Esporte que, assim, não vai tomar nenhuma decisão agora, porque tem que pronunciar sobre a sua situação, mas antes irá analisar o caso completo. Então vai analisar tudo, o que tem de verdade, o que não tem, esperar uma definição também do Ministério Público de Goiás, que é quem está investigando todos esses casos, e aí sim o Cruzeiro vai tomar uma decisão não antecipada e nem cabe a nós ficar julgando aqui, né? Até porque nós não somos advogados, alguns, né, não. E também eu não sou advogado, vocês, a maioria também não são, e também não sabemos o que realmente é de verdade, né? Então vamos esperar aí essa pronúncia tanto do Cruzeiro quanto também do Ministério Público de Goiás.
E bom, o Richard, que nessa atual temporada chegou, né, ele ainda pertence ao Ceará, está de empréstimo ao Cruzeiro, onde tem 29 anos de idade, e nessa atual temporada começa a temporada como reserva e logo assume o posto como titular, principalmente depois da chegada do técnico Pepa, né? Vivendo uma fase muito boa até aqui, 6 partidas com um gol marcado, um gol importantíssimo na vitória contra a equipe do Náutico, no caso na Copa do Brasil. E assim, uma pena, porque igual eu falei, né? Porque o Cruzeiro acaba, se realmente isso for concretizado, pensa perder o jogador, que igual eu falei, até agora não temos nada, o pronunciamento do Cruzeiro, não temos nada assim confirmando de que ele fez alguma coisa, está definido não. Então vamos aguardar, espero que, né, tudo isso aí termine bem e quero saber até a opinião de vocês aqui embaixo, né? O que vocês têm achado dessa história? Infelizmente um jogador que atualmente está no Cruzeiro, mas que no caso essa suspeita foi citada aí quando ainda estava vestindo a camisa do Ceará. Enfim, assim tivermos mais atualizações, eu trago aqui para vocês. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, que é no caso às 10h40 da manhã, né, nessa quarta-feira, ainda não saiu a lista de relacionados do Cruzeiro, confirmando ou não a presença do Richard. Só que a expectativa, até de acordo com o Samuel Venâncio, é de que ele não seja relacionado para o Cruzeiro apurar, né, esses casos e tudo mais. Assim que tivermos mais atualizações, eu cito aqui para vocês também no canal e vamos atualizando aí vocês. Bom, e para terminar, eu quero falar sobre o jogão de hoje, né, entre Cruzeiro e Fluminense, que marca também o retorno do Cruzeiro ao Mineirão desde a última rodada contra o CSA. O Cruzeiro não jogava, né, no seu estádio e, nossa, estava fazendo muita falta e finalmente vai ter esse retorno nessa quarta-feira, 10 de maio, às 9h30, pelo horário de Brasília. A grama que não está em bom estado, as últimas fotos que foram divulgadas não eram um gramado perfeito e possivelmente vai atrapalhar tanto o Cruzeiro quanto o Fluminense, que são dois times que gostam de ficar com a posse de bola e tocá-la bastante, né? Então não vai ser bom para o Cruzeiro não está fazendo sacanagem aí, por exemplo, com o Fluminense, que gosta de um gramado bom, né? Que usa isso principalmente ao seu favor, mas o Cruzeiro também tem essa necessidade, né? Então, tem certeza, se o Cruzeiro acabar vencendo esse jogo, muita gente vai pensar que, o Cruzeiro perdeu, ganhou por causa do gramado, mas vai prejudicar muito, tá? Pelo estado que supostamente o gramado está para essa quarta-feira. Então, assim, quem que o Cruzeiro tem e não tem para esse jogo? O técnico Pepa pode repetir a escalação contra a equipe do Santos? Não, porque o Ramiro levou o terceiro cartão amarelo, já levou o terceiro cartão e está suspenso para esse jogo. E o Richard, igual eu falei para vocês, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não foi confirmado, mas a expectativa é que ele não seja relacionado. Então o Cruzeiro perderia os seus 2 meio-campistas titulares. Que é aquela coisa, as peças para reposição seria o Felipe Machado, que entra quase todo jogo, assim também como o Neto Moura. Só que os dois não vinham jogando juntos nessa temporada, somente no ano passado. Então acaba fazendo uma falta, foi inclusive a dupla titular na reta final do acesso contra o Vasco, por exemplo, os dois estavam jogando, mas acaba perdendo, né, um pouco de ritmo, porque não eram os dois que vinham jogando, pelo menos, nesse início de temporada. Então, assim, Cruzeiro, vou deixar aqui a provável escalação para vocês, com no gol o Rafael Cabral, a dupla de zaga, mais uma vez, o Castan e o Oliveira, na lateral direita tendo o William, na lateral esquerda o Marlon, primeiro volante seria o Felipe Machado, um pouco mais na frente o Neto Moura, lá um pouco mais avançado o Matheus Vital, na direita o Wesley ou o Nicão, possivelmente o Wesley, por conta dos 2 gols, Gilberto e também o Bruno Rodrigues para esse confronto importantíssimo contra o Fluminense. Cruzeiro que vem de 4 vitórias consecutivas, sendo 3 delas no Campeonato Brasileiro, terminou dentro do G4, né, da competição. O Fluminense também que vive uma boa fase, veio de empate, no caso contra o Vasco da Gama na última rodada, porém há exatos uma semana, né, goleou por 5-1 Fluminense, goleou por 5-1 River Plate, no caso o Fluminense jogando no Maracanã. Enfim, jogo bem complicado. Eu acho que hoje o Cruzeiro aí com 50 mil torcedores no estádio, sem dúvidas acaba, pelo bom momento também, equilibrando um pouco o jogo, porque o Fluminense, sem dúvidas, com o Fernando Diniz, é o time sensação, né, desse Campeonato Brasileiro. E eu estou até confiante, diria que vai ficar um empate ou quem sabe uma vitória muito sofrida aí do Cruzeiro, mas diria que sim, um empate 0-0, 1-1 ou uma vitória de 1-0 para o Cruzeiro. É um jogo muito complicado, tenho certeza que vai ser um jogo também muito bem disputado. Uma pena que não vai ter o estado do Mineirão, né, o estádio com a grama perfeita, mas que é o que esperava, né, para um jogaço como esse. Bom, Fluminense também que vai a campo aqui, eu deixei a provável escalação com o Fábio fazendo seu segundo jogo, né, de volta ao Mineirão. No caso, ele já tinha jogado contra o Cruzeiro na Copa do Brasil do ano passado. Então tem o Fábio no gol, a zaga com Felipe Melo e Nino, na lateral direita o Guga e na lateral esquerda o Marcelo, dupla de meio de campo o André e o Alexander. Destaque para o André, que na minha opinião é o melhor jogador do Fluminense tecnicamente, tá? É um cara que no meio de campo é absurdo, não dou 2 anos para ele estar num time gigante.
do futebol europeu. Lá na frente o Ganso, que voltou a jogar uma fase muito boa, tá vivendo um momento muito bom pelo Fluminense. Na esquerda o Arias, que vive uma fase absurda, o Cano, que dispensa aí comentários, e na direita tendo também o Lima, que era um meia, agora tem jogado um pouco mais pelo lado direito com o Fernando Diniz. Destaques desse time principalmente para esse trio aí na frente: Cano, Arias e Ganso, fora o Lima ainda também, que vem vivendo uma boa fase, e o André, que é uma boa peça de movimentação, criação de jogadas e pode ser uma surpresa ali chegando no ataque. Lateral esquerda tendo o Marcelo, muito experiente, assim também como o Felipe Melo e o Fábio, Então esse time do Fluminense ficou meio que uma mescla de jogadores jovens, promissores e os veteranos, que tem dado uma forma para esse time do Fernando Diniz, que gosta de sair jogando também, pressão alta. Então quero ver como que vai se comportar os dois times, que é o mesmo estilo de jogo, muito parecido, só que pelo Fluminense já está nesse projeto há um bom tempo, muito mais do que o Pepa no Cruzeiro, por exemplo. Acredito que o Fluminense tem essa questão um pouco mais ao seu favor, pela fase e momento que vive e até elenco, que é muito melhor comparando peça por peça do que do Cruzeiro. Mas jogando dentro de casa, com 50 mil torcedores ao seu favor, sendo o Cruzeiro, não tem como falar que o Fluminense é amplo favorito para esse jogo. Não é bem assim, mas que sem dúvidas vive um momento melhor e tem, na minha opinião, até mais chances de vencer do que o Cruzeiro, sem dúvidas, pela fase que vive, não tem como falar o contrário. Mas não ficaria surpreso, não seria uma surpresa o Cruzeiro vencer hoje no Mineirão, vindo de uma sequência de 4 vitórias consecutivas, e não é contra times fáceis, Grêmio, Santos, jogo difícil aí no caso contra o Red Bull Bragantino, por goleada fora para o Cruzeiro por 3-0, então viemos de uma fase muito boa, tendo infelizmente esses dois desfalques, o Richard e também no caso o Ramiro pro meio de campo, mas quero saber a sua opinião aqui embaixo, qual que é a sua expectativa, deixa aqui o seu palpite também, porque quem acertar eu vou mandar um salve no vídeo de amanhã cedo aqui para vocês. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações. Hoje ainda tem mais um vídeo aqui para vocês que vai sair às 5 horas. Quero trazer aqui atualizações do caso do Paulinho. Então quando for 5 horas aí, você já vem aqui no YouTube que vai ter vídeo no Cruzeiro News para vocês antes desse jogo, contra o Fluminense, que vai ser às 9h30. Link da DG Store para você garantir suas camisas do Cruzeiro, a branca desse ano, a azul, o uniforme 3, de treinos da temporada passada e tudo mais, tá aqui embaixo o link na DG com 10% de desconto. Valeu, galera!